Luísa Mendes ficou imóvel enquanto as risadas explodiam ao seu redor. A prestigiada Academia Apex Jiu-Jitsu, em São Paulo, tinha ficado em silêncio um instante antes, quando o instrutor, Sérgio Romero, derrubou suas pernas de propósito durante uma demonstração. Garotas como você deveriam se inscrever em aulas de spinning, não pesar nestes tatames, ele zombou, enquanto ajustava com arrogância sua faixa preta. Seus alunos riam, gravando a humilhação com seus celulares. Ninguém percebeu as mãos firmes de Luísa, nem seus calos desgastados, quando ela se levantou em silêncio do chão, sustentando por um segundo o olhar de Sérgio com uma calma incomum. De sua camiseta, apareceu fugazmente uma pequena placa de identificação militar enquanto ela ajustava seu kimono. Há pessoas que deveriam conhecer seus limites, proclamou Sérgio para a turma. Mas ele tinha acabado de zombar da pessoa errada. Onde você está hoje, enquanto esta história se desenrola? O caminho de Luísa, desde aquela humilhação pública até o que viria depois, revela algo que todos precisamos ouvir. Fala de coragem, perseverança e da força silenciosa que geralmente se esconde atrás de uma aparência modesta. Sua história pode mudar a forma como você enfrenta seus próprios desafios. O bairro da Moca, em São Paulo, não era conhecido por seus apartamentos luxuosos nem suas vistas pitorescas. Era uma área de trabalhadores, onde as pessoas cuidavam da própria vida e preferiam manter distância. Precisamente por isso, Luísa o havia escolhido. Seu modesto apartamento de 2 quartos no 3º andar de um antigo prédio de tijolos na Rua da Moca oferecia o anonimato que ela tanto desejava após deixar o corpo de fuzileiros navais. As paredes eram tão finas que ela escutava a televisão dos vizinhos, mas isso não a incomodava. O ruído de fundo a ajudava a abafar os pesadelos que, de vez em quando, ainda perseguiam depois de seu serviço no exterior. Toda manhã, Luísa acordava antes do amanhecer, um hábito gravado após anos de disciplina militar. Preparava café preto em sua pequena cozinha e se sentava junto à janela, observando a cidade despertar lentamente, enquanto as pessoas se apressavam para a estação de metrô, algumas ruas abaixo. A mobília era escassa. Um sofá de segunda mão, uma mesa de jantar de madeira com 2 cadeiras e uma estante repleta de manuais de fisioterapia e livros de história militar. Seus únicos pertences pessoais eram uma foto emoldurada de seu pai com o uniforme de gala dos fuzileiros navais e um quadro de honra com suas medalhas e placas militares. As mesmas que agora pendiam de seu pescoço. Depois do café, Luísa vestia seu uniforme de trabalho e caminhava até o centro de reabilitação para veteranos no bairro da Liberdade, onde trabalhava como fisioterapeuta. Seus colegas a respeitavam por sua eficiência tranquila e pela conexão especial que conseguia com os veteranos sob seu cuidado. Nenhum deles sabia de seu passado militar. Ela nunca mencionava. Para eles, Luísa era simplesmente uma terapeuta dedicada que parecia compreender de maneira quase intuitiva as dificuldades únicas de seus pacientes. Aquele trabalho lhe devolvia o propósito que tanto sentirá falta desde que, há 4 anos, foi dispensada do corpo por motivos médicos. Luísa havia servido 8 anos como instrutora de combate corpo a corpo, treinando fuzileiros navais em técnicas de luta em espaços fechados, até que, no Afeganistão, pesou em uma mina improvisada. Os estilhaços destruíram seu ombro direito, motivo de sua baixa médica contra sua vontade. As feridas físicas sararam, deixando uma cicatriz irregular que ela costumava acariciar em momentos de estresse. Mas as cicatrizes psicológicas eram mais profundas. Seu casamento não sobreviveu à transição para a vida civil. Marcos, seu ex-marido, tornou-se cada vez mais distante, enquanto suas tentativas de se adaptar à vida civil provocavam problemas econômicos e mudanças constantes. Você tem que largar o que foi e descobrir quem é agora, ele lhe disse na noite em que foi embora, com as malas prontas junto à porta. Luísa não discutiu. Talvez ele tivesse razão. O divórcio foi formalizado 6 meses atrás, justo quando Luísa começou a treinar na academia Apex Jiu-Jitsu. Ela sempre encontrou conforto na disciplina física e, depois de tratar vários veteranos que falavam maravilhas sobre como as artes marciais os ajudavam em sua recuperação, decidiu tentar ela mesma. A academia ficava em um bairro nobre de São Paulo, em um antigo galpão industrial restaurado, com instalações modernas e uma clientela acorde com as elevadas mensalidades. Era um desafio financeiro para Luísa, mas ela justificava o gasto como um investimento em sua saúde. Sérgio Romero, o instrutor principal,
causou-lhe uma impressão imediata, e não precisamente positiva. Antigo lutador de artes marciais mistas, cuja carreira atingiu seu teto em campeonatos regionais, Sérgio exibia o ego inflado de alguém que acreditava merecer mais reconhecimento do que recebeu. Ele usava sua faixa preta como uma coroa e esperava a reverência dos iniciantes. Quando Luísa perguntou sobre as aulas, seu olhar percorreu a aparência simples dela com desprezo mal disfarçado. Temos algumas garotas treinando aqui, disse ele, como se lhe concedesse um privilégio raro. Mas isto não é cardio kickboxing. São treinos sérios. Luísa assentiu, pagou a matrícula e se inscreveu nas aulas para iniciantes, 3 vezes por semana. Durante os primeiros meses, manteve um perfil discreto. Chegava cedo e inteligência artificial, embora assim que terminava. Absorvia as técnicas como uma esponja, aplicando o mesmo foco metódico que lhe servirá no exército. Enquanto outros iniciantes lutavam para dominar os movimentos básicos, seu corpo parecia entender intuitivamente os princípios de alavanca e equilíbrio. Ela nunca falou de seu passado, preferindo ser subestimada a ser destacada. Mas sua habilidade natural não podia ser escondida por completo e, com o tempo, tanto Sérgio quanto outros alunos começaram a notá-la. O incidente que a deixou humilhada naquele dia no tatame não surgiu do nada. Vinha se formando há semanas, desde que Sérgio percebeu que Luísa corrigia em voz baixa a técnica de um colega durante um exercício. Se você acha que sabe mais do que eu, Mendes, talvez devesse dar a aula, ele comentou em voz alta para que todos ouvissem. Luísa pediu desculpas e se afastou, mas o dano já estava feito. Ela havia cometido o erro imperdoável de questionar a hierarquia da academia, e Sérgio não demorou a procurar o momento de colocá-la em seu lugar. Essa oportunidade chegou durante uma aula avançada, a qual Luísa havia sido recentemente admitida. Sérgio a chamou ao centro do tatame para uma demonstração, supostamente para mostrar uma técnica defensiva frente a um oponente maior. O que seguiu não foi uma lição, mas uma humilhação pública. Ele derrubou suas pernas com força desnecessária, deixando-a cair no chão com um golpe seco que lhe tirou o fôlego. Quando as risadas cessaram, Luísa guardou novamente as placas sob seu kimono e se levantou. Seu rosto não mostrava a raiva que fervia em seu interior. Obrigada pela demonstração, senhor, disse ela em voz baixa, inclinando-se levemente por protocolo. O sorriso de Sérgio se alargou enquanto ele se virava para a turma. Por isso é importante uma boa preparação. Alguns simplesmente não são feitos para isso, por mais que tentem. Ele deixou a mensagem clara. Luísa não tinha lugar ali. Ao se retirar para se juntar ao resto do grupo, uma jovem chamada Clara se inclinou para ela e sussurrou, alto o suficiente para que outros ouvissem. Isso acontece quando as mamães de academia acham que são lutadoras de verdade. As risadinhas se multiplicaram. Luísa suportou o resto da aula com uma precisão quase mecânica, executando cada técnica com exatidão, ignorando os olhares de canto de olho e os murmúrios. Quando Sérgio designou pares para os combates de prática, deixou-a de propósito sem parceiro. Mendes, você pode observar esta rodada. Talvez aprenda algo, disse ele com desprezo mal disfarçado. Assim, ela se sentou junto à parede, observando os outros treinarem, analisando seus movimentos, suas forças e fraquezas. Não era a primeira vez que a FAST aravam, e ela duvidava que fosse a última. Ao finalizar a aula, enquanto os demais se dirigiam aos vestiários, Sérgio se aproximou dela. O tatame precisa ser limpo. E já que você não o usa bem, pode cuidar disso. Ele jogou um spray desinfetante e um pano a seus pés antes de sair. Luísa esperou que todos tivessem ido embora e cumpriu a tarefa em silêncio. O trabalho físico não a incomodava. No exército, havia feito coisas muito piores. O que a incomodava era a humilhação deliberada. Enquanto limpava a última sessão do tatame, percebeu a presença de Dom Inácio Vidal, o proprietário da academia, observando o ado batente da porta de seu escritório. Inácio era, antes de tudo, um homem de negócios e, em segundo lugar, um praticante de artes marciais. Com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo cálculo constante, ele havia transformado a Apex em um dos centros mais rentáveis de São Paulo. As paredes de seu escritório estavam decoradas com fotos de lutadores famosos e celebridades que haviam treinado ali. Luísa, certo, ele a chamou, convidando-a a entrar.
Podemos conversar um momento? A diretora do torneio, uma mulher de cerca de 60 anos com décadas de experiência em artes marciais, revisou os documentos. Segundo nossos registros, a senhorita Mendes se qualificou como suplente para a divisão de experts. Suas credenciais foram validadas pelo sargento André Moraes, instrutor certificado com o nível adequado, que avaliza sua participação. Sérgio virou a cabeça para Luísa com uma mistura de incredulidade e fúria. Que documentos? Que tipo de fraude é esta? Antes que Luísa pudesse responder, o próprio sargento Moraes apareceu ao lado dela. Não há fraude alguma, Romero. A sargento Mendes foi uma das melhores instrutoras de combate corpo a corpo do Corpo de Fuzileiros Navais antes de sua baixa médica. Ela está mais do que capacitada para esta divisão. O impacto percorreu o público como uma descarga elétrica. Os colegas da Apex olhavam agora para Luísa com novos olhos, enquanto muitas peças se encaixavam. Sua serenidade sob pressão, a rapidez com a técnica, suas mãos endurecidas, o olhar experiente. Sérgio tentou recuperar o controle. É absurdo. Ela jamais mostrou nível de faixa preta na minha academia. A paciência da diretora do torneio se esgotava. Senhor Romero, a verificação foi concluída conforme o regulamento. Ou a senhorita Mendes ocupa a vaga, ou passamos ao próximo suplente. A escolha é sua. Sérgio olhou ao redor, notando como os olhares se acumulavam sobre ele, avaliando cada palavra. Finalmente, e sem forma elegante de continuar protestando, aceitou de má vontade. Muito bem. Que ela passe vergonha, então, rosnou ele, virando-se para sair. Mas a diretora ainda não havia terminado. De fato, senhor Romero, interrompeu ela. Segundo o novo emparelhamento, você será o primeiro adversário da senhorita Mendes. Sérgio ficou paralisado por um instante, antes de se virar lentamente, com o rosto desfigurado por uma mistura de surpresa e pânico. Isso não pode estar correto. Mas estava. E todos sabiam. A cena já havia atraído atenção suficiente para que alterar o sorteio parecesse um ato de favoritismo ou manipulação. Sérgio havia ficado preso em sua própria armadilha emocional. A notícia desse inusual emparelhamento se propagou rapidamente por todo o recinto. Quando chamaram Luísa e Sérgio ao tatame correspondente, já se havia reunido um considerável grupo de espectadores, desejosos de presenciar o que muitos esperavam que fosse ou uma humilhação expressa, ou uma surpresa inesquecível. Luísa tirou a jaqueta de aquecimento, deixando à mostra braços definidos e musculosos, habitualmente ocultos sob sua roupa de trabalho larga. Alguns dos alunos da Apex, que nunca haviam realmente visto seu físico, deixaram escapar um involuntário murmúrio de assombro. Sérgio tentava manter um ar de segurança enquanto se inclinavam diante do árbitro e entre SI, mas a tensão que se acumulava em seus olhos denunciava sua ansiedade. Soou o apito. Sérgio avançou de imediato, agressivo, tentando dominar o combate desde o início com uma pegada forte no pescoço de Luísa. Ela se manteve na defesa nos primeiros segundos, analisando seu ritmo e seus tempos. Então, com uma fluidez que quase parecia sem esforço, Luísa executou uma pegada perfeita na manga de seu oponente, criando espaço suficiente para deslizar e se posicionar para uma chave de braço. O movimento foi tão limpo e tecnicamente impecável que Sérgio mal teve tempo de reagir ou se defender. Aos 14 segundos de iniciado o combate, Luísa havia isolado seu braço e aplicado a alavanca de forma precisa. O silêncio tomou conta do público quando Sérgio, em pânico, bateu no tatame com a mão para se render. O árbitro ergueu a mão de Luísa, proclamando-a vencedora, enquanto Sérgio se levantava com o rosto vermelho de raiva e vergonha. 14 segundos, gritou alguém da arquibancada ao verificar o marcador oficial. Ela o fez se render em 14 segundos. Os murmúrios cresceram enquanto Sérgio abandonava o tatame sem oferecer o habitual aperto de mãos, empurrando os atonitos colegas que lhe saíam ao passo. Luísa permaneceu no centro do tatame por alguns segundos mais, inclinando-se respeitosamente diante do árbitro e dos juízes, antes de se retirar. Ao seu encontro, foi o sargento Moraes quem, com um inusual sorriso, apertou sua mão com firmeza. Execução impecável, Mendes. Seu pai estaria orgulhoso. Ao ouvir essa referência, a calma de Luísa vacilou por um instante.
Ela tocou as placas militares escondidas sob seu kimono. Obrigada, senhor. Ao voltar para pegar sua bolsa, passou pelo grupo da Apex. A maioria evitava olhá-la nos olhos, mas Clara a observou diretamente, já sem vestígio de sua anterior arrogância, mas com uma mistura de desconcerto e um respeito emergente. O torneio prosseguiu, e Luísa avançou pelas rodadas seguintes com a mesma eficiência serena. Ela não venceu a categoria. Sua adversária nas semifinais era uma atleta de nível internacional com anos de experiência profissional. Mas sua atuação foi tão excepcional que os organizadores começaram a revisar gravações de seus combates anteriores, incluindo sua vitória sobre Sérgio. As imagens levantaram sérias dúvidas sobre a cultura e as práticas dentro da Apex Jiu-Jitsu. Ao finalizar o torneio, os vídeos dos combates de Luísa circularam pela comunidade de artes marciais. O contraste entre o tratamento que ela recebia na Apex e seu evidente nível técnico gerou indignação entre muitos instrutores respeitados. Os organizadores receberam várias queixas formais sobre o comportamento de Sérgio, tanto durante o evento quanto por depoimentos de estudantes que descreveram sua intimidação sistemática na academia. Inácio Vidal, sempre atento à reputação de seu negócio, não demorou a se distanciar das ações de Sérgio. Estamos realizando uma investigação exaustiva, anunciou ele aos sócios preocupados na segunda-feira seguinte. A Apex se compromete a manter um ambiente de treinamento respeitoso para todos os nossos alunos. Mas, em particular, Inácio só se preocupava com o impacto financeiro. A má publicidade estava afetando as solicitações de ingresso, e vários membros ameaçavam cancelar suas assinaturas se não fossem tomadas medidas. Sérgio foi suspenso temporariamente de suas funções como instrutor, um gesto mais orientado a proteger a imagem do negócio do que a abordar o problema de raiz. Quando Luísa foi à aula naquela tarde, o ambiente estava visivelmente tenso. Os alunos que antes zombavam ou a ignoravam agora pareciam não saber como se comportar com ela. Inácio a deteve antes de entrar no tatame. Luísa, pode me acompanhar um momento? Em seu escritório, ele lhe ofereceu desculpas que soavam vazias, dada sua cumplicidade anterior. Houve um mal-entendido a respeito de seu passado e suas capacidades. Valorizamos muito sua presença aqui e gostaríamos de remediar a situação. Em seguida, lançou uma proposta claramente interessada. Gostaríamos de lhe oferecer um cargo como instrutora de defesa pessoal feminina. Sua experiência militar seria um grande atrativo para a academia. Luísa recusou com a mesma serenidade contida que havia mantido durante todo o seu tempo na Apex. Obrigada pela oferta, Sr. Vidal, mas já aceitei outra proposta. Não era totalmente verdade, mas logo seria. No dia seguinte, apresentou sua baixa definitiva da academia, solicitando o reembolso da última mensalidade. Inácio não fez objeção alguma, desejoso de fechar o capítulo sem provocar mais danos ao seu negócio. Nas semanas seguintes, Luísa continuou trabalhando no Centro de Reabilitação de Veteranos, enquanto colocava em marcha um projeto que vinha planejando há tempo, um programa que combinava fisioterapia e técnicas de artes marciais, orientado para a recuperação de pessoas com lesões físicas e traumas psicológicos. O diretor do centro, impressionado tanto por sua profissionalidade quanto pela resposta positiva dos veteranos, muitos dos quais haviam visto seus combates no torneio, autorizou o uso de um espaço e alguns recursos para iniciar aulas 2 noites por semana. O boca a boca se espalhou rapidamente, e logo Luísa tinha lista de espera para seu programa. Entre os primeiros inscritos estavam 2 mulheres veteranas, ambas lidando com transtorno de estresse pós-traumático e limitações físicas derivadas de suas feridas de combate. Você entende de uma maneira que outros não podem, disse uma delas após uma sessão especialmente exigente. Não é só questão de técnica. Trata-se de recuperar o controle. Enquanto isso, Sérgio tentava defender sua reputação, alegando que Luísa havia manipulado suas credenciais para competir. Seus esforços saíram pela culatra quando uma investigação mais profunda revelou seu padrão sistemático de marginalização e intimidação a vários alunos, especialmente mulheres que representavam uma ameaça à sua posição de poder. Vários ex-alunos da Apex compartilharam histórias similares, formando um quadro demasiado consistente para ser considerado coincidência. Sua suspensão como instrutor se tornou definitiva, e seu nível de faixa preta foi revisado pelo órgão regulador da federação.
Embora não lhe tenham retirado o grau formalmente, a sanção pública destruiu sua credibilidade como mestre, interrompendo de fato sua carreira profissional.